E comentários. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é Jesus, quando ele partiu, ele deu promessa, ele deixou uma palavra: eu vou voltar. Então, nessa mesma nuvem que ele subiu, ele vai voltar. E nós esperamos, nós que somos cristãos, seja católico ou evangélico, nós esperamos o arrebatamento. Pode ser qualquer dia e qualquer hora. Como que vai acontecer o arrebatamento? O Senhor vai vir nos ares, diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, o arcanjo vai tocar uma trombeta, um som vai ser feito, aonde os mortos ouvirão o som, porque os mortos eles têm consciência, tá, de que estão mortos, mas estão em outra dimensão. Então os mortos vão ouvir, os mortos eles têm consciência, eles só não podem atuar aqui nesta terra, viu? Ah, pastor, eu sonhei com a minha mãe, meu pai, meu irmão, eles estão aparecendo para mim. Repreende que não é de Deus. Porque aquele que morreu, ele não rege nesta terra. Essa terra é terra de vivos, é terra de homens e daqueles que estão em corpo. Então, para manifestar na terra, precisa estar vivo e ter um corpo, ter matéria. É por isso que no terreiro, os espíritos ou as entidades, eles precisam entrar num corpo para falar com alguém. Ok? Porque os demônios, mesmo atuando no mundo espiritual, eles não podem atuar aqui na terra em espírito da forma que eles são. Então eles precisam entrar num corpo, que no terreiro chama-se de cavalo, para falar para alguém, para dar recado ou para fazer os seus trabalhos. No mundo espiritual, nós não temos demônios, nós temos o quê? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele atua em nosso espírito e mediante a palavra, Jesus diz, está escrito lá em João capítulo 14, 16, que o Espírito nos ensina e nos faz lembrar da verdade a respeito de Jesus para que possamos viver e sermos abençoados. Então, quem já morreu não atua nesta terra. Pastor, estou sonhando que a minha filhinha me dando recado e me chamando. Pode repreender. Diga, Pai, em nome de Jesus, minha filha partiu, ela está com o Senhor. E eu não quero ter visões dela mais. Eu sei que isso não provém do Senhor. Arranca isso de mim. Porque tem gente, eu já tratei com pessoas que morreu alguém da família, começou a vir essa pessoa em sonho, e hoje essa pessoa conversa com esse que morreu quase que constantemente. Isso não é de Deus. Porque a Bíblia fala que Satanás, que é um enganador, ele pode se transformar até num anjo de luz para não deixar você conhecer a verdade. Então ele se transfigura, ele vem em forma de anjo, em forma de alguém que morreu e conversa, dá recado, fala de coisas que vai acontecer para que você acredite mais naquela pessoa e naquela manifestação do que em Jesus. Porque Jesus é a luz, ele é a verdade. Conhecendo a verdade, você é liberto. Tá bom, querido? Estou passando para você ensino que eu acredito que não é ensinado em qualquer igreja. Porque o meu objetivo não é enganar você, não é roubar você, não é pegar o seu dinheiro. O meu objetivo é ser útil para você com aquilo que Deus me ensinou, me chamou e me escolheu desde o ventre. Sou o pastor mestre Apolo e ensino palavra de Deus sem mentira, sem mistura, sem falsidade, sem ser tendenciosa a nada. Eu já falei isso aqui, eu poderia encher aqui, de fotos de gente na igreja recebendo, dando testemunho. Eu não faço isso. Eu ensino a verdade. Eu preciso de membros? Preciso. Eu preciso de gente para me ajudar na igreja? É lógico que eu preciso. Mas eu oro a Deus, venho aqui e falo a verdade. Aqueles que tiver de congregar no tempo da salvação, vai congregar. Vai lá na segunda, na quinta tarde, na segunda à noite, quinta tarde, 2 horas, sexta à noite, o sábado 7h30, domingo de manhã, domingo à noite, vai ver o ambiente, vai ver a simplicidade, vai ver como que nós trabalhamos, como que nós atendemos, como que estamos sujeitos a ouvir críticas, sugestões, ser orientados, vai permanecer e vai ajudar. Eu creio assim. Porque eu creio que se Deus não abençoar, não importa que eu compre templos, que eu construa prédios, isso para Deus é insignificante, né? Até porque a importância maior para Deus é pessoas, é almas, é vidas, e não é construções de igreja. Mas não é o caso. Mas o Senhor Jesus, ele vai vir nas nuvens, e o arcanjo vai soar a trombeta. Os mortos que morreram vão ressuscitar nos seus corpos, mesmo que o corpo não foi encontrado.
o corpo vai ser ressuscitado pelo Espírito e a pessoa vai estar com o Senhor. E se a gente estiver vivo, por exemplo, se fosse hoje, nós que estamos vivos, depois que os mortos ressuscitou e encontrou com Jesus nos ares, o meu corpo será transformado. É o que Paulo diz assim, ó. Nós seremos arrebatados e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por que transformado, pastor? Porque isso aqui é carne e é sangue. Isso não habita o reino espiritual. Se essa matéria minha, feita da terra, porque o homem foi feito da terra, então nós temos vários minerais da terra dentro do nosso corpo, ok? Nós temos ferro, zinco, nós temos fósforo, nós temos muitos materiais minerais dentro do nosso corpo, porque nós viemos da terra, ok? Então, se eu vim da terra, eu não posso, com esse corpo, habitar o mundo espiritual. Então eu preciso ser transformado para estar junto com o Senhor em espírito. Mesmo tendo um corpo e tendo uma forma, mas não feito da matéria. Eu serei transformado, nós seremos, diz o Senhor, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor, e assim estaremos juntos com o Senhor. Consolai uns com os outros com essa palavra. Então nós estaremos com ele num ato de transformação. Olha aí passando na tela do seu visor. Nós estaremos juntos com o Senhor num ato de transformação. E se você quiser ler um pouco mais sobre isso, você vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque em 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre essa transformação. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos entender sobre isso aqui. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, ó. 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler a partir do versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Por que o meu corpo está em corrupção? Porque o corpo está envelhecendo, é uma corrupção. O pecado habita no meu corpo, mesmo eu não querendo pecar. Eu sou um pecador devido à minha natureza adâmica, mesmo sendo transformado pela natureza de Cristo através do Espírito. O nosso corpo caminha para a morte, não é isso? A gente envelhece, a gente fica cansado, a coluna dói, os ossos. Então o corpo em corrupção, mas quando a gente morre e vai ser ressuscitado ou está vivo e vamos ser transformados, é incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não tenho tempo porque o texto é muito longo. Fala somente sobre isso, tá? O 43. Então semeia-se em corrupção, mas ressuscitará em glória. O que é um corpo em corrupção ou um corpo em glória? É um corpo que não vai estar mais sucessível ao tempo. Ele não vai estar, assim, caminhando para o fim. É um corpo em glória. Ele vive em fraqueza, mas vai ressuscitar em força, ok? 44, semeia-se em corpo animal, mas vai ressuscitar em corpo espiritual. O que é semeia em corpo animal? O nosso corpo humano, ele é semelhante ao corpo humano do animal. Cresce sem pelo, vai crescendo a unha. O animal e o homem é assim, e vai caminhando para a morte. Mas nós vamos ressuscitar em corpo espiritual, feito da matéria espiritual, ok? O primeiro homem foi feito Adão, alma vivente. O último homem, o último Adão, em espírito vivificante. Ou seja, o primeiro homem, que é Adão, ele foi criado da terra, então foi dado ele uma alma viva. Mas Jesus, que é o segundo Adão, ele não foi criado da terra. Lembra que eu falei no princípio? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Então, nós vivemos com o corpo da terra, mas vamos viver no Senhor com o corpo espiritual. O primeiro homem não é espiritual, ele é animal. Depois, o segundo homem, que é Jesus, é espiritual. Agora eu estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 46. Olha o que diz. O primeiro homem, ele é da terra. Adão foi feito da terra. O segundo homem é do céu. Entendeu, querido? Então é isso que nós estamos trabalhando aqui com vocês de forma muito clara.
Qual é o terreno? Tal são os terrenos, e qual celestial também será o celestial. Então é isso que nós precisamos entender, que o nosso corpo ele será transformado para habitar o mundo espiritual. Olha o que diz no versículo 50. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então nenhum homem nesse corpo pode entrar para o céu, porque é carne e sangue, é coisa da terra. Não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ok? Versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Todos nós vamos morrer, sim, mas se Jesus vier agora, então nem todos vão morrer. Porque se Jesus voltar do céu agora com os seus anjos e com as pessoas que já ressuscitaram, nós seremos transformados em um corpo de corrupção para um corpo incorrupção. 1 Coríntios 15 e 51. Num abrir e no fechar de olhos, até a última trombeta. Aí você pode ler o texto todo para você entender sobre isso. Você pode pensar, pastor, nossa, mas hoje o programa foi difícil, né? Eu volto a explicar em outra programação se tiver necessidade. Talvez é difícil para você que nunca ouviu falar. Os irmãos da Igreja Templo da Salvação, eu ensino muito sobre isso. Porque se eu creio em Deus, mas não creio na vida eterna, então a minha crença ela é muito natural e tem a ver só para me receber das coisas nesta terra e eu não desfruto